Bom, vamos lá. Começando aí a primeira parte da aula, né? Meu nome é Fabrício. Vou começar a mostrar aí o seguinte processo. Primeiro, como baixar da internet o VirtualBox, que é um programa utilizado para virtualizar sistemas operacionais, tá? Inclusive recursos de hardware, né? Muito interessante. Como baixar também uma ISO do Lubuntu, tá? Que é uma parte bem interessante. Então, esse procedimento eu mostro agora e vou ir pausando gradativamente o vídeo para a gente poder acompanhar o processo de instalação e configuração futuro da máquina virtual, bem como com os recursos que a gente vai precisar e uma questão do uso e consumo de hardware do computador. Bom, abrir aqui o meu Mozilla Firefox. Uh, Vou entrar no Google e vou colocar ali VirtualBox. VirtualBox, clicar no site da Oracle VM VirtualBox. Tá? Clicar na opção de download da versão atual e escolher para Windows, que é o sistema operacional que eu tenho. Mandar salvar e ele vai ficar fazendo o download ali. Tá? Enquanto isso, já abro aqui uma nova guia. E coloco também Lubuntu e vou no site do lubuntu.net para fazer o download. Escolho aqui a versão do Lubuntu que eu vou usar. No caso, vou baixar aqui a versão 64 bits. Tá? Mando salvar em disco, em torno de 1 GB de download. E o download inicializa. Então, dessa forma, eu vou fazer o download do VirtualBox para o Windows e de uma ISO do Lubuntu, direto do site lubuntu.net. A ISO, para quem não lembra, tá, é um arquivo bruto de um sistema operacional. Esse arquivo ele precisa ser montado no sistema ou ele tem que ser é, adicionado a uma mídia, um pendrive, um CD de boot para permitir a instalação do sistema. No caso aqui nós vamos fazer todo esse procedimento usando o VirtualBox. Vamos ter que dar um pause para esperar em torno aí de 20 minutos, 30 minutos, 36 minutos aqui para ISO de 1 GB e daqui a pouco a gente está retornando aí para continuar. Salve aí galera, então retornamos aí com o download. Foram concluídos os dois downloads aí aqui então da ISO do Lubuntu 18.04 64 e também o download do VirtualBox, tá, para o Windows para fazer a instalação. Então agora a gente vai até a pasta, né, onde fez o download e vamos fazer a instalação do VirtualBox em primeiro lugar, tá? Vamos seguir o passo a passo, né, que o próprio sistema de instalação vai nos fornecer, tá? Então vamos lá, próxima etapa, próxima etapa, próxima etapa, sim, instalar. Lembrando que esse procedimento está sendo feito no Windows 7, 64 bits, com 4 GB de memória RAM. Então agora durante a criação das máquinas virtuais, da máquina virtual, eu vou comentar essa relação, né, que a gente tem entre a virtualização e o hardware propriamente dito, né? Então, na verdade, o VirtualBox ele vai pegar o nosso hardware e vai virtualizar ele para outros sistemas operacionais rodarem dentro do nosso sistema base, no caso aqui o Windows 7 64.
Então isso é importante. No caso das máquinas, quando a gente estiver criando, eu vou dar uma ideia mais ou menos desse procedimento. Olha só, aqui vai pedir para instalar alguns dispositivos, manda instalar, tá? Sempre instalar. Alguma relação com alguns componentes esses, como portas USBs, coisas do tipo. Instalamos também. Quase concluindo a instalação. Lembrando que esse tempo de instalação varia de equipamento para equipamento. No caso, a gente não tem como prever o tempo igual para todas as máquinas, né? Bom, aqui está ok, vamos dar um finish. Deixamos marcado ali a opção para ele startar, né, o sistema. E está aí o VirtualBox instalado já no nosso sistema operacional, rodando sobre o Windows como uma aplicação que vai permitir a virtualização desses sistemas operacionais sobre o Windows, né? Bom, agora a gente vai criar uma máquina virtual, mas para isso a gente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, se eu for aqui em sistema do meu computador, eu posso notar que o meu computador ele tem um processador Celeron 1.7 GHz, 4 GB de memória está disponível ali e um sistema operacional 64 bits. No caso, eu também preciso verificar a seguinte situação, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu preciso verificar aqui em desempenho quanto de memória RAM eu estou utilizando agora do meu sistema, do meu computador, para rodar as aplicações que eu estou rodando. Tá, lembrando que eu estou fazendo uma gravação de vídeo também, isso aí ocupa bastante recurso de hardware, né, que eu estou usando o comando Camtasia Studio, né, então isso está roubando bastante processamento e também bastante consumo de memória RAM. Isso é importante. No caso hoje, como eu tenho 4 GB de memória RAM, a minha máquina virtual para rodar o Ubuntu, eu vou fazer com 1 GB, ou seja, 1024 megas, que eu vou consumir quando ela estiver em uso. Então isso aí é importante também reservar. Por exemplo, se você tem 2 GB de memória RAM no teu computador, tu quer virtualizar, tu pode utilizar o Ubuntu até com 512. Ele roda sem problema, mas seria legal tu rodar com 1024 ou 1024 MB ou 1 GB de memória RAM. Bom, então aqui agora eu vou criar uma máquina virtual para fazer a instalação do Ubuntu dentro dessa máquina virtual. Então agora com o VirtualBox aberto, eu vou clicar em novo. Ele vai me perguntar aqui o nome do sistema operacional. Eu vou colocar Ubuntu, que é o sistema que eu quero criar. Aqui embaixo ele me dá a opção de tipo de sistema, eu tenho vários tipos de sistemas que eu posso usar, Linux, Solaris, BSD e Microsoft Windows, né? E aqui a arquitetura do sistema que eu vou usar. No meu caso ele já selecionou o Ubuntu 64 bits. Lembrando que o Ubuntu ele é derivado do Ubuntu, tá? Próxima etapa ele me dá já uma ideia de quanto de memória RAM eu preciso reservar, né? Diz ali, ó, selecione a quantidade de memória RAM em megabytes que será alocada para sua máquina virtual. No caso, 1024 é o que eu estou deixando aqui. Próxima etapa, ele pede para eu definir lá o tamanho do meu disco virtual. Tá? Ele já me seta em 10 GB. Tá? Isso é importante tu visualizar se o teu computador dispõe dessa capacidade para fazer esse trabalho. Né? Então, para isso, tu visualiza por aqui, ó, eu tenho 30, ou seja, 40 GB livres, então eu posso ocupar esses 10 aí. Tá? Isso é importante. Mando criar, tipo de disco eu mantenho o padrão. Aqui importante, né? Eu vou manter ele alocado de forma dinâmica para que ele vá consumindo os 10 GB de acordo com a necessidade da máquina virtual. Vou mandar criar. E a máquina virtual já está criada ali em cima, ó, como Ubuntu 64 e com algumas configurações já pré-definidas durante a criação. O que eu vou fazer agora? Eu fiz o download de uma ISO
tá? Essa ISO ficou armazenada dentro da minha pasta Downloads, está aqui ela, né, lá do site do Lubuntu. Então agora eu vou fazer com que essa ISO seja montada dentro dessa máquina virtual. Isso é super fácil. Para isso eu vou em configurações, vou na opção de armazenamento e localizo aqui que eu tenho duas virtualizações aqui relacionadas a essa máquina do Lubuntu. Uma é uma controladora IDE, que representa o meu DVD, e a outra é uma controladora SATA, que representa o meu HD, chamado lubuntu.vdi. Nessa que diz vazio, que é o meu CD, eu vou localizar, através desse botão, localizar aonde está a ISO que eu baixei e fazer com que ela seja montada dentro de uma unidade de DVD virtual que o VirtualBox criou para a gente aqui. Então vou selecionar, vou lá na pastinha de Downloads, tá? E vou selecionar a ISO, mandar abrir, e ela já é exibida dentro do CD, dentro da unidade virtual óptica que a gente está, que criou aqui dentro do nosso sistema. Vamos dar um OK. Tá? E a partir de agora, eu já posso inicializar a máquina através do comando iniciar, que a minha ISO será montada já numa forma pronta para ser executada o seu programa de instalação. Então vamos executar ela aqui, ó. Ou pode ser 2 cliques também aqui sobre o Lubuntu, tá? Inicializando. Tá aí, ele cria então um ambiente virtual da máquina. Tá? Notem que ele já rodou o programa de instalação da ISO. Tá? E a partir de agora, eu vou proceder como se eu estivesse instalando esse sistema operacional numa máquina real, fazendo o passo a passo exatamente como deve ser feito. Vou selecionar ali então o idioma português, vou mandar instalar. Tá? Notem que eu estou usando o teclado já. A máquina virtual já capturou meu teclado, já está permitindo essa interatividade. Tá? E o programa de instalação está sendo iniciado conforme o padrão do sistema operacional. Tá? Então dá uma esperada até que o programa de instalação inicialize. Exatamente como procede a instalação numa máquina real, utilizando um pendrive de boot ou um DVD de boot, para que isso ocorra, né? Como eu estou virtualizando, o processo é um pouco mais rápido, né? Isso depende também muito do computador que tu está utilizando. No caso aqui eu estou usando um Celeron, né? Uma máquina relativamente de médio porte para um notebook. Então esse tempo é relativamente de acordo com a máquina. Tá? Note já está aparecendo a interface gráfica, né? Da tela de instalação. Tá? E aqui em cima eu consigo monitorar, ó, tudo que está acontecendo na minha máquina, ó, ou seja, leitura de dados do DVD. Tá aí, tela de boas-vindas, tá? Vou começar a instalação, tá? Vou mandar continuar. Lembrando que a gente segue o mesmo padrão de instalação, né? Temos um probleminha aqui de ajuste de tamanho de janela, mas nada que seja resolvido com uma haste, né? Lá na janela de instalação. Questão de resolução de tela, isso a gente vai fazer um outro vídeo para isso, tá? Mandar continuar a instalação normalmente. Tá? Aqui o tipo de instalação que eu vou realizar, eu vou deixar habilitada a opção instalação normal, vou desabilitar baixar atualizações enquanto instala, para que ele não demore muito a instalação, isso eu posso fazer posteriormente, e vou mandar continuar. Tá? Próxima etapa, ele faz o questionamento, que tipo de instalação que eu quero fazer, apagar o disco e reinstalar o Lubuntu, como não tem nada lá, seria essa a opção. Instalar agora, continuar, e o processo de instalação vai inicializar agora. Tá? O procedimento de instalação agora começa
informando em que local a gente se encontra, né? Para fuso horário, mantém como tá, São Paulo, manda continuar. Questão de identificação do usuário, a gente usa GN, né? Nota que agora ele pegou o nome da máquina, a máquina VirtualBox, uma senha básica, confirmação de senha, iniciar sessão automaticamente e continuar. A partir de agora o processo de instalação vai percorrer todos os passos sozinhos, devemos aguardar até a conclusão. Eu vou pausar o vídeo agora, né? Quando voltar a instalação, vamos pausar o vídeo agora aqui. Bom, pessoal, assim a gente finaliza a instalação do sistema, tá? Ele acaba finalizando a instalação concluída do Lubuntu na máquina virtual, e ele pede agora para reiniciar o sistema, para que a máquina reinicialize e carregue o sistema agora já instalado diretamente da nossa máquina virtual. Uma dica também que fica, por exemplo, aqui durante a instalação, ela levou em torno de uns 40 minutos, mais ou menos, porque eu deixei habilitada a conexão de rede aqui. Então, se eu desabilitar ela, isso aí não vai, ou seja, vai evitar que alguns pacotes sejam adicionados durante a instalação. Esses pacotes serão baixados via internet, então isso pode retardar a instalação. Uma dica, tá? Agora aqui, clica com o botão direito, e ele habilita para vocês ali, ó, conexão de rede, conectar placa de rede conectada. Vamos reiniciar o sistema. Durante esse processo a gente só deve aguardar, não deve executar nenhum outro comando. O processo será feito todo automático, a máquina vai desligar, tá? E vai reiniciar. Bom, aqui ele pede para teclar um Enter para confirmar o processo de reinício. Isso geralmente acontece na máquina real, tá? Que é o processo de remoção da mídia, né? E o Enter para confirmar o reinício do sistema. A partir de agora, o sistema vai ser carregado diretamente da máquina virtual, tá? Então, a partir de agora, ele vai começar a consumir os recursos do computador, né? Deixa eu ver se a gente consegue carregar aqui o gerenciador de tarefas. Tá ali, beleza. Para ter uma ideia do consumo ali, ó, pode notar que agora ele vai começar a consumir processador, consumir memória RAM, tá? Que são da onde ele vai consumir dados para o sistema funcionar. Tá? Bom, aqui atrás ele está carregando, deixa eu dar um clique aqui. Tá, já houve um ajuste aqui da tela, né? Ele já fez um ajuste da resolução do sistema. Tá aí, o sistema está pronto, carregado. Tá? A partir de agora eu tenho todo um sistema operacional rodando. Tenho controle de áudio, controle de rede, tá? Posso abrir o terminal, posso trabalhar normalmente, fazer os testes que a gente faz em aula, a gente pode fazer aqui agora. Aqui o terminal. Posso executar comandos, né? Como se eu estivesse simulando num computador real, porém virtualizado, né? Umas coisas que eu posso fazer que são bem legais, por exemplo, eu posso minimizar o Lubuntu, né? Ó, voltar para o meu Windows. Tá? Anota ali o consumo de memória. Aqui a máquina virtual em execução. Tá? Então, basicamente, esse seria o vídeo, né? O processo de fazer o download do VirtualBox, fazer o download da ISO, né? Instalar o VirtualBox, tá? Criar uma máquina virtual, fazer a configuração dessa máquina virtual e, posteriormente, utilizar a ISO que a gente baixou do site do Lubuntu.net e fazer a instalação do sistema dentro dessa máquina virtual. Lembrando que eu posso fazer instalação de quantos sistemas o meu hardware permitir, posso rodar várias versões, vários sistemas, isso é importante para uma prática, para testes. De repente quer testar um programa, não quer testar direto no teu computador, pode ter uma máquina virtual para testar isso aí. Tá? Então, basicamente, o meu VirtualBox é isso. Para nível de curiosidade,
Eu posso, por exemplo, entrar aqui na pasta de usuários do meu computador, usuário padrão do meu sistema, e ali dentro tem uma pasta chamada VirtualBox, tá? E ali onde ficam todos os dados referente à execução do meu sistema. E dos HDs eu teria que visualizar dentro do próprio VirtualBox. Então, se quisesse, por exemplo, aqui preferências, por exemplo, eu consigo saber em que local do sistema fica armazenado os meus discos, as minhas máquinas virtuais. Ó. Ela fica dentro de uma pasta do usuário padrão chamada VirtualBox VMs. Tá? Então, essa aí seria exatamente o local aonde fica as máquinas virtuais do sistema. Olha ali, ó. VirtualBox VMs, está aqui a minha máquina, tá? E aqui estão todos os dados para a minha máquina funcionar, incluindo informações sobre a máquina, imagem, o HD, tudo isso fica dentro aí. Então isso é virtualização. Espero que tenham gostado, é isso aí, valeu, agora é só prática e fica agora para um próximo vídeo de um próximo assunto. Voltando aqui para o meu Lubuntu, rodando perfeitamente dentro do VirtualBox, tá? Se eu mandar desligar, eu vou desligar ele no VirtualBox, ó, e ele vai desligar como se fosse uma máquina, um computador normal, fechando essa janela e retornando para o sistema.